Hoje, nesse encontrão, o Senhor, Ele primeiro falou fortemente ao meu coração. Eu não estava aqui no culto de domingo, né? Mas eu recebi, quem recebeu a folhinha aqui, ó? E foi um pouquinho a respeito sobre isso que Deus falou ao meu coração. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber, alguém já fez já o papel? Alguém já começou? Já está pensando como que vai ser, como que vai preencher? Se vai preencher, tem uma galera que está pensando se vai preencher, né? Daí eu sei que é. Sempre tem. Mas hoje o Senhor falou a respeito disso comigo. Porque toda virada de ano, eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de parar e ficar pensando em tudo que já aconteceu na minha vida, tudo. Parece, sabe aquele, quando você assiste um filme assim, desde o zero, assim, ó, você começa a série 1, série 2, série 3, né? Quem conhece, quem gosta de série, fala as temporadas, né? Temporada 1, 2, 3, é a vida. A gente começa, né, a rever as temporadas da nossa vida para saber, né? Isso é bom, isso é bom. Só que o problema está em quando a gente começa a focar de que, nossa, só foi isso. Nossa, eu queria ter feito tal coisa e não foi possível. Então, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena eu tentar de novo? Será que vai valer a pena eu tentar sonhar de novo? E Deus falou muito sobre isso comigo, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa que, sabe, que vive mais com os pés fora do chão do que tudo nessa vida. Sempre fui muito sonhadora. E eu acho que faz parte do amadurecer a gente começar a dosar mais esses sonhos, né? A gente começar, só que só tem um problema. Quando a gente deixa de ter os pés no chão para se debruçar nele e desistir. A gente não pode deixar esse processo, sabe, acontecer. Uma coisa é você deixar de ser sonhadora demais a ponto de que Deus não tem espaço ali para agir em você. Agora, a outra coisa é quando você pega e literalmente desiste de sonhar. E Deus falou muito a respeito comigo, através da palavra dele. A palavra hoje, ela está em Atos, está no versículo, está no capítulo, 9. Eu coloquei aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil. Porque hoje, Deus adora me mandar assim, Deus me deu 2 histórias, não, 3 histórias, mas a gente vai focar em 2, tá? Então Deus me deu 2 histórias para que eu viesse a refletir. E a primeira história que Deus me deu foi de um homem chamado Enéas. Enéas, ele era um homem paralítico. Então o que quer dizer que ele é paralítico? Ele não consegue andar, ele não consegue se mexer, ele é limitado, ele tem os movimentos dele limitados. Então o que aconteceu? Na palavra do Senhor começa: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Então, gente, aquele homem, ele estava parado 1 ano, 2 anos? Não, gente, era 8 anos. Imagina você que tem uma que conhece nossas crianças ali de 8 anos, você imagina uma idade de uma criança, você paralisado numa cama sem poder fazer nada. Às vezes a gente tem que ficar ali um pouquinho de repouso para melhorar, quando a gente fica doente, a gente já fica aflito. Você imagina 8 anos você parado, sem poder fazer nada, sem poder pegar um copo de água para você beber. Era isso que esse homem vivia. E ali, Pedro, ele chega para aquele homem e fala: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo
instante, ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Glória a Deus, né, gente? Maravilhosa essa passagem. Nessa história, eu pude ver, refletindo, né, para a nossa vida e para o propósito que a gente está vivendo agora nesse final de ano, eu consegui ver aquele paralítico como muitos de nós. Muitos de nós que se permitem ser paralisados. Nós muitas vezes somos paralisados por medos, por dúvidas. E aí o que acontece? A gente consegue se mexer? A gente consegue sonhar? A gente consegue realizar planos? Não. Se você permite com que os seus pensamentos vivam traumas, automaticamente quando você pensa assim, ai, quer saber? Meu sonho é comprar uma casa nova. Na minha casa vai ser na frente da praia. Vai ser na frente da praia, minha casa. E aí todo dia eu vou, quer saber? Eu vou ter na minha empresa, eu vou falar com os meus funcionários na praia. Não é direta não, tá? Só todo nesse exemplo porque eu já sei. Então assim, a pessoa, ela já tem aquele sonho, mas aí sabe o que ela lembra? Ela lembra assim, ai, mas se eu tivesse a casa na praia, olha, não dá não. Porque eu já tentei ter a casa na praia, mas sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a juntar dinheiro, o meu carro quebrou, bati o carro, deu PT, perdi o carro, tive que comprar um carro novo. E a entrada que eu ia dar na casa, o que aconteceu? Foi embora. Tive que comprar um carro novo que não dava para ficar sem carro. Lógico que, gente, a pastora ela já ensinou sobre prioridades, mas hoje é um exemplo mais básico, tá? Então, assim, quando a gente pensa, meu sonho é ser médico. Aí você pensa assim, os adolescentes, né? Mas eu sou tão ruim em biologia. Nossa, eu lembro daquela nota 5 que eu tirei em biologia. Impossível ser médico. Aí que você fica paralisado pela nota 5 que a professora te deu. E em vez do quê? Você pegar, se levantar e tentar realizar. Só que tem uma coisa diferente nessa história do paralítico. Ele conseguiu simplesmente se levantar e realizar. Agora eu posso andar, gente. Vou levantar. Foi assim que aconteceu? Não. Na vida daquele homem foi diferente. Ele precisou do milagre. Ele precisou da ajuda do poder do Senhor. Pode colocar, por favor. E o que eu quero trazer hoje de mensagem, gente, é que o poder de Deus pode mudar a sua história. Muitas vezes, como um paralítico, a gente acha que a nossa realidade não pode mudar. A gente acha que a gente é condicionado, que a gente é escravo de sempre viver aquela mesma realidade. E não. Deus, Ele pode gerar sonhos em você. Deus, Ele pode gerar planos em você. E nós podemos sim correr atrás, mas tendo Deus conosco é tudo muito mais fácil. Eu quero dar um exemplo para vocês. Um adolescente. Nossa, rápido assim. Eu acho que a pastora Ana já já é treinada, né? Só um minutinho, tá? Pode vir. Vou pedir sua ajuda. Pode colocar no meio, por favor? Também. Tá ótimo. Obrigada. Eu acho, gente, que isso faz parte do exemplo, tá, gente, da dinâmica da história. Muitas vezes, eu falei da questão da condição, né, que a gente acha que a gente é condicionado, obrigado a estar paralisado, não conseguir realizar, mas muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Muitas vezes a gente que pega e breca, sabe? Sabe quando você pega o freio do carro, você para
parar assim brusco, porque às vezes você faz isso. Você freia assim na sua vida para não continuar andando. Agora. Ele está literalmente amarrado, gente. Dá para se levantar aí, Gabriel? Obrigada, viu? Agora, gente, ele está paralisado. Fala que você não consegue, faz assim. Gabriel, você consegue se soltar, Gabriel? Não dá. Olha, não dá, gente. Não dá. Pastor, a próxima vez lembra de não escolher alguém tão forte, tá? Como o Gabriel, assim, cara. Eu esqueço. Eu lembro que eu sou fraquinha, aí eu esqueço que os outros são fortes. Então, voltando para o nosso exemplo, né? Deu para dar uma risadinha aí, galera? Deu, né? Então, assim, o que eu queria dizer é que muitas vezes a gente se permite paralisar. Então, muitas vezes a gente cria assim, ó, amarras na nossa vida. Amarras de traumas, amarras de medo. Como eu estava dando exemplo, né, do trauma, você pensa naquilo que você não conquistou. E aí você permite com que você não conquistou te impossibilite, não te deixe realizar aquilo que você quer agora. Então, eu vou dar o meu exemplo de vida. Uma vez, eu fiquei estudando em torno de uns 3, 4 anos de idade para virar sargento da aeronáutica. Era fã de Deus? Não era. Mas, ó, eu estudava muito, viu, galera? Estudava demais. Você olhava assim, eu falava, Yasmin, estudando. E aí, o que acontece, gente? Muitos anos depois da minha vida, eu me permiti não sonhar mais. Eu me permitia não sonhar mais, porque eu falava assim, eu não sei sonhar, eu não sei criar planos. Então, o que eu fazia? Eu, a partir desse momento que eu falava, já que eu não consegui ser sargento, eu não sou capaz de fazer mais nada, eu bloqueei meus sonhos. Eu bloqueei meus planos. E aí, muitas vezes, quando eu entregava o papel, eu falava assim, mas para que eu vou fazer esse papel? Sabe quando eu falei do e se você vai fazer o papel? Porque eu, muitas vezes, eu olhava o papel e falava assim, para que eu vou preencher esse papel? Eu não vou conquistar mesmo. Para que eu vou escrever aqui o que eu quero conquistar, se eu não consigo conquistar? E hoje Deus quer mostrar para você que sim, é possível você conquistar. Sabe por quê, gente? Porque da mesma forma como você muitas vezes se amarrou nesses traumas, muitas vezes, gente, a gente está falando de coisas espirituais, né? Mas muitas vezes coisas físicas te paralisam. Às vezes, sabe aquele pecado, aquela tentação carnal? Aquela tentação carnal de você querer, no caso dos adolescentes, né? Eu vou ficar, não dá nada. Eu vou aí ficar de papinho furado com o menino no WhatsApp de noite, naquele quartinho escuro. Sabe esse papo aí? O pessoal já começa a olhar pra cá do outro, né? Engraçado. Então, assim, quando acontece esse tipo de coisa, você se paralisa. Você paralisa os sonhos que Deus pode ter para você. Outra coisa, os vícios. Quando você fica preso no vício, você acaba acontecendo o quê quando você se prende no vício? Você deixa de permitir com que Deus venha agir na sua vida. E além disso, o vício, ele acaba se tornando o seu único objetivo. Qual o objetivo daquele que usa droga? Comprar mais droga. Qual o objetivo daquele que bebe? Comprar mais bebida. Vocês já viram alguém que chega, que você passa ali no bar e já está ali 5 horas da manhã já sentado esperando o bar abrir? Quem já viu já isso? A pessoa 5 horas da manhã já está sentada ali na pontinha do bar esperando a porta abrir. Quem já viu isso? A pessoa vive isso, ela não se permite, ela é paralisada por aquele vício.
A pessoa não se permite realizar nada, porque as drogas comem isso. Os vícios paralisam ela de forma que ela não venha mais realizar nada. E isso em tudo. Tem pessoas que vivem tanto passado, as perdas que tiveram no passado, que se permitem morrer agora no presente. A pessoa não vive o presente, porque o tempo todo ela vive virada ali com os olhos para trás, né? Os olhos olhando para trás. Então, sabe, o que eu quero dizer hoje é que o Senhor, Ele pode, e Ele te dá esperança hoje de uma vida transformada. Porque se você pedir ajuda para Deus, da mesma forma como Ele fez com o paralítico, Ele pode também cortar essas amarras. Ele pode arrancar essas amarras que estão impedindo você de sonhar, que estão impedindo você de gerar planos. Ele pode. Se você falar assim, mas eu não sei, a minha realidade hoje é essa, e eu não tenho como concretizar outra coisa. O que você vai fazer hoje? Tomar a decisão de levantar. Hoje você vai tomar a decisão de ter uma vida transformada e mudada. Se você hoje viu a sua história e falou assim, a minha história é essa, e ponto, não tem como mudar, do jeito como foi com a minha mãe, do jeito como foi com o meu pai, do jeito que eu aprendi a ser, é desse jeito que vai acontecer? Se você sair daqui dessa forma, eu sinto muito. Planos não poderão acontecer. Mas se você hoje tomar a decisão de que não vai ser diferente, Deus, Ele convida vocês hoje para ter uma vida realmente transformada e mudada por Ele. Pode sentar, Gabriel. Obrigada, viu? Então, não perca a coragem. Não perca a coragem de estar realizando. Hoje, essa lição falou muito comigo, porque onde foi comigo que aconteceu. E às vezes, gente, até hoje acontece. Às vezes tem áreas na nossa vida que a gente fica pensando, sabe? Que as coisas não vão dar certo, que não vai funcionar. Pode sim. Tem tudo para realizar. Uma coisa que eu vivo falando para a pastora Ana, né? Eu falo assim, eu sou animada. Eu sou animada. Porque assim, coisas que às vezes eu penso assim, é impossível. Não vai dar certo. Aí eu vou lá, falo com... Eu sou chorona, gente. Então o pai já sabe que ele tem uma filha aqui que chora. Então eu vou lá, choro pro pai, falo, pai, eu não tô aguentando. E o pai vai lá e faz, filha, você não tem jeito. Vou te ajudar. Ele vai lá e me ajuda. Ele vai lá e me supre. Sabe, isso daí, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu estava dando glórias a Deus porque eu estava esse ano inteiro afobada, com o coração na boca, porque eu estava conseguindo, por exemplo, uma escola para as crianças. Né? No caso, para a Estela. E ali, gente, isso me sufocou por muito tempo. Isso eu meses e meses, sabe, chorando e falando para Deus, Deus, não sei o que fazer, eu queria realizar tantos planos, eu já estava pensando em fazer tanta coisa no próximo ano e agora, matou, acabou. E aí Deus falou, calma, filha. Deus foi lá e o quê? Deus deu uma escola para a Estela. Então, tudo, sabe, Deus, a gente só tem que saber para quem buscar. O problema é que muitas vezes a gente não sabe a quem a gente recorrer. E muitas vezes, hoje a gente falou aqui esse exemplo, né? A gente falou o exemplo de Enéas, que era um homem que ficou 8 anos persistindo nisso. Se você está persistindo nisso, 1 ano, 2 anos, tome a decisão de mudar agora, para não ficar 8 anos também. Não ficar 10 anos, 11 anos. Porque a gente pode acreditar sim, a gente tem que acreditar sim que Deus também tem uma espera. A gente tem que acreditar também que existe um momento da gente aguardar. E por isso que Deus também mandou em seguida esse milagre. Pode passar. Quem já ouviu falar de Tabita? Dorcas? Então uma palavra continua assim. Logo em seguida, que ele fez ali o milagre em Limpa, com a vida de Enéas, Pedro continuou ali fazendo a obra do Senhor, e ele foi ali até Jope, que é onde estava a Tabita.
E o que aconteceu? Ela, Tabita, Dorcas, né? Ela era uma mulher fiel ao Senhor. Ela fazia tudo que agradava ali ao Senhor. Ela ajudava os órfãos, ajudava as viúvas. Ela fazia roupas para as viúvas. Ela cuidava delas. Só que ele simplesmente, gente, é o que está falando nessa palavra, que eu estou fazendo resumo. Mas assim, o que aconteceu? Simplesmente um dia Dorcas estava ali fazendo a obra do Senhor. E o que aconteceu? Ela morreu. Para a tristeza de muitos, Dorcas morreu. E aí? Acabou a história dela? Ali parecia ter acabado. Só que o que aconteceu? Aquelas mulheres, os amigos dela, desesperados, foram lá atrás de Pedro e fizeram o quê? Pediram ajuda. Foram lá, sabiam que Pedro poderia, ali através do nome de Jesus, operar um milagre. E o que eles fizeram? Foram lá atrás dela. Atrás dele, perdão. E ali, chegando, pode passar para o próximo. Chegando lá, fala assim, ó. Então Pedro voltou com eles. E assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Então Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. E em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Essa palavra ela é muito forte. Porque muitas vezes você pensa assim: mas, obreira, eu já escrevi no papel os meus sonhos. Todo ano eu vou lá e coloco o mesmo sonho. Eu sonho que eu tenho vontade de viajar de avião. Eu sonho que eu tenho um crescimento no meu ministério. Eu sonho que eu oro mais ao Senhor, que eu tenho uma comunhão melhor com o Senhor. Eu oro que eu consigo um emprego melhor, ou que eu abro meu próprio negócio. Eu sonho que eu compro minha casa, mas nossa, parece que só está no papel. Eu olho o papel e nada acontece. Calma, irmão. Você não precisa matar seus sonhos, desistindo dos seus sonhos. Muitas vezes você olha aquele papel e o sonho parece estar morto para você, mas para Deus não está. Deus, Ele pode fazer isso ressurgir. Ele pode fazer com que isso venha ressuscitar. E hoje Ele trouxe essa palavra, o Senhor trouxe essa palavra porque nós entramos num propósito muito forte e que eu creio que todos vão sentir muita dificuldade de fazer, que é o propósito de não reclamar. Tá fácil, gente, o propósito? Eu acho que esse daí é um dos propósitos mais difíceis que essa igreja colocou já. Ganhou dos 21 dos dias, né, de Daniel. Ganhou, né? Tá ganhando, gente? Quem já teve que pedir perdão para Deus e voltar ao propósito algumas vezes? O trânsito é difícil, né, galera? O trânsito tá difícil. Ó, vou ajudar vocês. Hoje o Felipe me contou que agora xingar no trânsito dá multa, tá? Então talvez isso ajude vocês no propósito. Vamos pensar assim, meu Deus, né? Vamos pensar, gente, que a gente brinca assim, né? Mas muitas vezes, vamos levar isso para o lado espiritual? Muitas vezes a gente se preocupa tanto em ser penalizado na vida física e a gente se esquece da espiritual, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim: eu vou parar aqui no semáforo certinho porque senão eu vou levar multa. Não vou xingar uma menina que ultrapassou ali errado porque senão eu vou levar multa. A gente pensa nisso, né? Não vou passar a 5 km por hora assim, onde é 50 porque senão eu vou levar multa. E a gente esquece de fazer isso com a nossa vida espiritual, né? De dosar a nossa vida espiritual. Então, que nós venhamos aprender através desse propósito isso. Porque na palavra de confirmação, quando eu estava falando com o Senhor através dessa palavra, o Senhor me contou a respeito de uma palavra que está em Mateus, que ela fala a respeito de quando Jesus ali curou um homem que era cego, mudo e endemoniado. Ele estava muito mal.
Aquele homem, se você olhar, a pessoa já é cega, a pessoa já é muda, ela estava condenada, e ainda mais endemoniada. E aí o que aconteceu? Jesus foi lá e operou um milagre na vida daquele homem. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou feliz? Ficou feliz? Todo mundo? O homem ficou, né? O endemoniado ficou feliz. Mas os fariseus não. Os fariseus ali começaram a julgar Jesus. Começaram a criticá-lo. Chegaram a falar que ele era usado por demônios, por Beelzebub, que representa um demônio. E ali Jesus mesmo questiona: como que Satanás expulsa Satanás? Age contra Satanás? Não existe isso. Ali Jesus começa a repreendê-los. E uma coisa que Jesus falou que é muito forte e que a gente não vestia. Jesus ali na palavra, de forma resumida, eu vou passar para vocês a passagem direitinho, para vocês chegarem em casa. Ele fala o seguinte, que nós podemos até falar ali, reclamar a respeito do Filho do Homem, a respeito de Deus, mas não do Espírito Santo. E muitas vezes a gente desacredita, sabe, de Deus. E aí sabe o que a gente faz? A gente peca contra Deus. A gente peca reclamando dos sonhos de Deus, dos planos dele, da espera que a gente tem que ter nele. A gente muitas vezes reclama de boca cheia. Deus proveu ali o melhor. Eu vou dar um exemplo muito básico. Deus te deu a condição de você ter um arroz, feijão com ovo na sua mesa. Você vai lá e você reclama porque é ovo. Parece besteira, né, gente? Mas e se você não tivesse nenhum arroz e feijão? E nenhum ovo? O que você ia comer? Vento. Nosso corpo ele não se sustenta com o vento. Ele se sustenta como? Com alimento físico. E muitas vezes a gente se permite ser assim. Sabe, reclamar de boca cheia. Deus ali provendo, e a gente, vendado, reclamando. Até o dia que a gente reclamar do Espírito Santo, e aí a gente vai cometer um dos piores pecados que existem. E é falado na palavra do Senhor. Não é mesmo? Para vocês verem que não é brincadeira. Ele fala assim, a palavra, se quiser anotar, Mateus 12, no versículo 31. E ele fala assim, por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Imagina só você perder a salvação, que Cristo foi lá, morreu por você, se sacrificou, derramou a última gota de sangue, você perder tudo porque você só reclama. Lógico, aqui não é uma reclamação qualquer, gente. É uma reclamação contra o Espírito Santo, com você blasfemando contra o Espírito Santo, falando mal a respeito do Espírito Santo. Mas se você está acostumado a reclamar de tudo, vai ser fácil você fazer isso. Eu estava comentando com a pastora que o mais difícil desse propósito, sabe o que é? Você não reclamar na cabeça. Porque você vai lá e você não reclama na boca. Você não vai lá e não faz o af. O af, gente, lembra a entonação, tá? Só uma dica para vocês. Você não faz lá o af. Não aguento mais. A gente lá na loja, a gente, tá assim, pelejando, né, pastora? Final de ano, gente, tudo acontece. Mas a gente tem que pegar, a gente está aprendendo o quê? Que a gente não pode reclamar na boca, mas também na cabeça a gente não pode virar e falar assim, que cara chato, por que não acaba logo? Não é? Acho que no final do ano todo mundo pensando isso. Por que não passa logo? Chega de 21. Eu acho que a frase está todo mundo soltando agora no final de ano.
E aí você não solta isso na boca, mas o seu coração está assim, ó, remoendo aquilo. E sabe o que você não percebe? O quanto isso afeta o espírito. E a gente não sabe, tem um teatro que faz muitos anos que a gente não faz, tanto tempo que eu nunca assisti, de tanto tempo. Eu quase fiz esse teatro. Mas faz tanto tempo que eu nunca assisti. Eu já estou quase, já uns 9 anos na igreja. E o teatro ele fala a respeito das 3 esposas, né? E uma dessas esposas é a alma. E o que se destaca? A alma daquele marido, ela está tão fraca, que ela consegue falar alguma coisa? Ela consegue gritar? Ela consegue falar, pelo amor de Deus, estou com fome? Consegue? Não consegue. Só que enquanto isso, aquele homem está sendo atarentado pelas outras coisas, pelos problemas, está sendo atarentado pela vida financeira, está sendo atarentado pelo serviço, tudo está atarentando ele. O pecado, a luxúria, tudo está levando com aquele homem. E o que aquele homem consegue escutar? O pessoal consegue escutar a carne dele. E o espírito como? Fraco. O espírito ali padecendo, não conseguindo falar. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente está tão acostumado a reclamar tanto, e o nosso espírito ali sofrendo por cada reclamação que a gente solta. Eu acho que assim, uma coisa que a gente pode fazer nesse propósito é: pensei em reclamar, vou agradecer. Tinha um propósito aqui que foi um dos propósitos que mais me fez crescer na igreja, na minha vida espiritual, na verdade, que foi o come físico, come espiritual. Que é, vou comer algo físico, eu vou ler um pouquinho a minha palavra, vou ler um versículo. A pastora ensinou essa técnica e foi como eu fui aprendendo a Bíblia. Como eu fui tendo ali tempo, paciência, porque muitas vezes, né, os adolescentes têm muita paciência de ler ali uma história completa, então, aí os adolescentes já começam a rir. Mas a verdade não é, gente, às vezes não é tão simples assim. Então, no início, tudo pode parecer muito difícil. Então, eu vou reclamar daquilo que aconteceu, eu vou pensar o motivo de agradecer. Eu tenho feito isso um pouco, sabe? Às vezes eu tenho falhado, sabe? Às vezes não é tão fácil. Não é fácil. Mas às vezes eu penso assim, estava dando exemplo, né, do cara, mas vou dar um exemplo às vezes de um cliente. Às vezes a gente já tem clientes que não são tão fáceis. Não, nem todos são maravilhosos, de fáceis de atender. Mas pensar, sabe, meu Deus, esse cliente está dando trabalho, nossa, que cliente chato, porque... Nossa, mas graças a Deus esse cliente entrou, né? Porque se ele comprar aqui comigo, eu vou bater minha meta. A palavra nossa lá é meta, né? se ele comprar comigo, eu vou bater minha meta. Ele pode ser chato quando ele quiser, gente, mas eu tenho que ser grata porque ele veio, sabe? Hoje eu não estou comendo aqui uma lasanha, estou comendo arroz e feijão, mas eu vou juntar o dinheiro para poder comprar lasanha. Eu vou pensar que o presunto e o queijo está caro? Não. Eu vou pensar que eu vou poder juntar dinheiro para comer a lasanha. Entendeu? Vamos começar a pensar pelo lado positivo. Normalmente o pessoal dá um exemplo, né? Vamos reclamar da louça porque você pode comer. Gente, eu sei, a louça é difícil. Ali a gente tem pessoas de prova ali que a louça para mim é muito difícil. Mas a gente tem que começar, sabe, a pensar no exemplo de gratidão. Porque a gente sendo grato, a gente conquista cada vez mais. Deus tem prazer naquele que o adora. E o agradecimento é uma forma de adoração ao Senhor. Quando a gente só reclama, você pensa que você escuta 5 minutos de louvor, e aí você pega, logo em seguida que acabou o louvor, você já pega e reclama de alguma coisa. O que aconteceu? Você pega e anula. Sabe aquela história da oferta, que você tem que trazer uma oferta pura, limpa ao Senhor, que quando você vai trazer a oferta você não pode estar devendo? É a mesma história. Você tem que oferecer o seu louvor de todo o seu coração. E agradecer é uma forma de louvor. Ser grato é uma forma de louvor. Você imagina que Deus ele está lá
só esperando por nós. Então, que nós possamos, nessa noite, tomar a decisão de fazer sim esse papel. Ah, mas, obreira, nem sei o que colocar. Ora, Deus, uma oração que eu aprendi nesses meus anos, com Deus, foi: Senhor, eu não sei sonhar, então me ensina. Senhor, eu não sei fazer planos, então me ajuda a fazer planos. Hoje em dia eu já conquistei muita coisa. Graças a Deus. Obrigada. Mas assim, tudo tem que começar. Às vezes seu sonho, às vezes eu falo para as crianças, às vezes seu sonho pode ser uma bolacha traquinas. Mas cara, não é uma bolacha traquinas. Às vezes seu sonho é ir para a praia. E para muitos pode parecer simples, mas cara, é a praia. Muitas vezes seu sonho pode ser andar de fusquinha. Mas cara, é o fusquinha. Não menospreze, sabe? Não menospreze os sonhos que Deus pode concretizar na sua vida. Não menospreze, não coloca, sabe? Muitas vezes a gente deixa de querer sonhar o nosso para ficar olhando os outros sonhar. A gente deixa de sonhar para sonhar o sonho dos outros. O fulano disse que vai... Licença, obreira. Fulano disse que vai para Dubai. Nunca quis ir para Dubai, mas eu vou ficar olhando sempre, eu vou querer ir para Dubai. Vou ver ela ir para Dubai e eu vou para Dubai? Não vou para Dubai. Meu sonho não é para Dubai, gente. Meu sonho é para Machu Picchu. Não tem nada a ver. Outro lugar, outro continente, outro lugar. Então, muitas vezes a gente tem sonhos e a gente deixa de sonhar nossos sonhos, por mínimos que sejam, sabe? Para ficar ali só de espectador. Hoje Deus está te chamando aqui para você ser o protagonista da sua vida. Ele está te chamando para você realizar. Está morto? Vamos fazer ressuscitar. Estou paralítico, obreira? Não estou conseguindo ver, estou cego. Me sinto como aquele cego, como aquele mudo, que não consegue ver, não consegue falar, não consegue fazer nada. Pede ajuda. Pede ajuda para Deus. Nossa, mas, obreira, eu estou tão paralisada que nem com Deus eu estou conseguindo falar. Pede ajuda para um obreiro. Pedro ali, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Deus ali, ele não agiu diretamente na vida daquele paralítico. E não apareceu como apareceu para Paulo, né? No caso do Paulo, ele acabou secando ali Paulo para que a obra pudesse ser feita. Mas Deus ali agiu, né? Jesus agiu diretamente com Paulo. Jesus ali agiu diretamente com aquele homem que era cego, mudo e endemoniado. Mas também teve Pedro, que pode ser usado. Então, obreiros, também se permitam ser usados sobre a vida do povo. Sabe, às vezes adota uma pessoa que você já sabe que tem essa fraqueza, sabe? Às vezes a pessoa já tem a fraqueza dos sonhos. Às vezes a pessoa já tem a fraqueza dos planos. Então chega ali na pessoa e pergunta: tá difícil? Vamos orar. Às vezes ele só precisa que você se ajoelhe ao lado, ore com ele, para que venha acontecer o milagre de ele estar ressuscitando os sonhos dele, ressuscitando os planos. Então hoje o Senhor quer mudar a sua história. Vocês estão preparados para Deus mudar a sua história? Vocês estão prontos para Deus mudar essa realidade? A sua realidade pode ser diferente, sim. Você pode ter uma realidade transformada hoje, se você acreditar. Então vamos nesse momento nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos profetizar que através do poder dele nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. E ele vai fazer acontecer aquilo que nós precisamos que realmente aconteça. Às vezes ele não realiza de uma forma, às vezes ele realiza, às vezes não. A maioria das vezes ele realiza de uma forma muito melhor. E aí você vai falar assim: Deus, eu não acredito. Eu sonhava dessa forma, mas o Senhor preparou muito melhor para mim. Deus, eu sonhava com uma casa, mas o Senhor me deu uma casa num lugar muito melhor, de um jeito muito melhor.
que eu nunca imaginei. Sonhava com um carro de um jeito, mas o Senhor me deu muito melhor. Deus, eu sonhava em trabalhar de tal forma, o Senhor proveu melhor. O Senhor me deu meu próprio negócio. Sabe, hoje, pede para Deus, você está sentindo, hoje, se for para você se sentir triste pelo propósito dos sonhos, não se permita isso. Pede para Deus, Deus, eu não quero ficar triste. Deus, eu quero fazer acontecer. Deus, eu quero fazer realizar. Eu quero fazer com que se cumpra. Amém?